tarde a todos. Bem-vindos ao seminário sobre compostagem urbana, porque o orgânico também é reciclável. Meu nome é Flávia Lemes. Esse evento ele faz parte da Semana Lixo Zero, cujo objetivo é mobilizar o maior número possível de organizações a realizar um evento Lixo Zero e conscientizar aquela comunidade a se tornar Lixo Zero. Temos importantes parcerias aqui. Então, o Instituto Lixo Zero, a Abrapes, a Casa Causa e o apoio do portal Ecoera, Envolverde e Ciclo Vivo, bem como a parceria com o mandato da vereadora Soninha, que nos recebe nesta casa. Informamos que esta atividade está sendo transmitida pelo site da Câmara Municipal, www.saopaulo.sp.leg.br, no link Auditórios Online, na sala Sérgio Vieira de Mello. Haverá certificado de participação para aqueles que assinaram a lista de presença. Para iniciar os trabalhos, convido a Soninha Francini para poder fazer a primeira saudação da tarde. Muito obrigada, boa tarde. Feliz de ver a sala cheia. Quero dizer que eu acredito que o poder legislativo ou os parlamentares têm pelo menos 5 tarefas. A primeira, de que todo mundo sempre lembra, é legislar. E eu acho que essa nem é de todas a nossa mais importante tarefa. Claro que é super importante analisar com bastante critério todas as propostas legislativas que vêm pela casa, construir as nossas próprias propostas com bastante responsabilidade, analisar a legislação vigente, que muitas vezes fica ultrapassada, incoerente ou dispersa demais em muitos diplomas legais sobre um mesmo assunto. Então, sim, é claro que a produção legislativa é uma parte importante do nosso trabalho. Mas temos também a fiscalização do que já é lei, já deveria funcionar. E isso se dá tanto em loco, né, lá onde é prestado o serviço público, onde se executam as políticas, quanto no computador, analisando execução orçamentária. Então, também acredito que essa é uma função muito importante aqui, né, ver se as leis se efetivam mesmo. Agora, tem algo que é anterior a isso, que é o trabalho de investigação. Aquilo que ainda não foi estabelecido em lei, que ainda não tem soluções claras, testadas, consagradas. O que é que a gente faz com questões mais complexas, questões sociais diversas? Então, o legislativo tem essa liberdade até de estudar, de investigar, coisa que no executivo, onde eu já estive algumas vezes, a gente não tem tanto assim. Você tem que resolver o problema amanhã de manhã. Você tem a demanda pela vaga hoje. Você tem a necessidade de prestar o serviço todo santo dia. No legislativo, a gente tem a preocupação também com todas as coisas, mas não tem a ocupação diária com todas as coisas. Então, a gente tem o dever de parar e pensar melhor sobre as políticas públicas, porque a gente tem essa possibilidade. Acredito que comunicação é um dever também da Casa Legislativa de fazer circular a informação, o conhecimento, prestar contas do que a gente faz ou deixa de fazer e muito além, né? Informar a cidade sobre o que está acontecendo. E, finalmente, uma que eu acho que é decisiva para todas as outras, que é articulação. É reunir os diversos atores, às vezes alinhados, às vezes em conflito, e trazer todo mundo junto aqui, nesta casa, e pode ser literalmente nesta casa, nesse espaço físico, mas muitas vezes é em outros ambientes também, porque por meio de articulação, com certeza a gente produz legislação melhor, a gente tem mais meios para fiscalizar a cidade, cada usuário é o melhor fiscal de todo o serviço público, a gente consegue respostas melhores para aquilo que ainda não foi construído, e muitas vezes a gente consegue fazer acontecer aquilo que nem precisa ser escrito em lei, ou que não adiantaria virar lei. E as pautas ambientais são sempre o melhor exemplo disso. A gente obrigar as pessoas a ter um determinado comportamento, e elas só adotarem aquele comportamento porque são obrigadas, e por mais nada, significa que é só ter certeza que não tem ninguém olhando,
que vão fazer de outro jeito, né? Se a única razão para não jogar lixo onde não deveria, ou não chamar de lixo aquilo que não é lixo, for o medo de uma multa, se a pessoa souber que não vai ser multada, já era. Perdemos o esforço. Então, as transformações culturais, o engajamento dos vários atores, cada um com a sua esfera de influência, cada um com o seu poder, pode produzir mudanças incríveis que até podem vir a ser consagradas em lei depois ou podem dispensar a formulação de uma lei quando forem devidamente incorporadas. Então, muito feliz de fazer parte da Semana Lixo Zero. Só uma historieta para concluir. Quando eu trabalhava na MTV, meados da década de 90, eu super eco-chata, né? Eu lembro de uma colega minha falando assim, por que você fica querendo usar o papel dos dois lados? É o dinheiro da Abril, que a MTV era da Abril. Mas, gente, não é o dinheiro e não é a Abril, né? Aí um dia foi uma bióloga dar uma palestra lá pra gente sobre reciclagem. Ela perguntou assim, quem aqui separa o lixo? Aí eu levantei a mão toda feliz, né? Eu e mais uns 4 ou 5. Aí ela falou, não precisa. Eu falei, filha da puta, me fudeu, né? Aí ela falou, não precisa separar, é só não misturar. Você, por acaso, guarda comida na gaveta de meia? Você coloca o tênis na geladeira? Então, por que o lixo você mistura tudo? É só não misturar. A gente já aprendeu muito isso nos últimos anos, exceto em relação ao orgânico. Continua misturando, como se fosse o não reciclável. Tem o seco e tem o resto. Tem o reciclável e tem o não reciclável. Tem o papel, alumínio, vidro e tem etc. Não! O orgânico misturado com etc. está errado. É como a bife na gaveta de meia. Então, vamos falar disso hoje, vamos disseminar, vamos aderir. E se precisar e pudermos transformar em lei, que seja. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, vereadora Soninha, Francine, por essa mensagem na mesa de abertura. Convido para sentar ali na primeira fileira, para a gente acompanhar a primeira mesa. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre o que é a Semana Lixo Zero e o que é o Instituto Lixo Zero, para quem não conhece. Tô com... Será que a gente consegue apagar um pouquinho aqui? Frente? É muito breve a minha apresentação. Bom, o Instituto Lixo Zero, ele é uma organização de sociedade civil, né? Ele nasceu em 2010, lá em Florianópolis, pelo presidente Rodrigo Sabatini, e a gente representa o movimento internacional, né, que é o Zero Waste International Alliance, que trabalha com o conceito do lixo zero pelo mundo, né? Qual que é a nossa missão, na verdade? O que a gente quer? É justamente isso, é articular, é movimentar, é fazer todo esse processo de advocacy para que a gente possa ter uma sociedade onde as pessoas entendam que não dá para misturar, né? Que a gente precisa separar, que hoje a gente tem que usar o aterro como uma carta na manga, como a gente ouviu hoje de manhã no curso. É o último recurso a ser utilizado, né? E hoje a gente tem feito completamente o contrário, né? A gente também acredita que o conceito lixo zero ele abarca todos os ODS, porque se a gente for olhar, né, o conceito lixo zero ele tem uma meta ética, social, visionária, econômica, e a gente, quando olha para os ODS, ele tem esse objetivo principal, né, da gente melhorar o mundo em todas as esferas, tá? Então, ele está bem também representado para isso. Então, o que a gente faz, na verdade, né? A gente faz um processo de divulgar, instruir, articular e promover. Com isso, a Semana Lixo Zero, ela está dentro desse conceito, né? O que a gente quer, na verdade, com a Semana Lixo Zero? A gente quer articular toda a cadeia, né? Então, a gente está falando da indústria, como a gente pode afetar a indústria, como a gente pode utilizar o poder público para nos ajudar, né, através das leis, e como a gente também insere a comunidade, a sociedade civil no processo.
Então, é isso. A Semana Lixo Zero ela começou agora no dia 19, vai do 19 até o dia 27. Né? É uma plataforma que a gente está chamando aí de mobilização social por nichos. É um momento que a gente convida a sociedade para pensar realmente no consumo e como é que a gente vem fazendo os nossos descartes, né? Como é que a gente tem utilizado aí os aterros ou todos os outros processos de reciclagem. Né? E também é uma proposta, a gente está falando muito da consciência, mas a gente quer realmente partir para a ação. Né? Como é que a gente consegue colocar em prática tudo isso que a gente acredita e que não dá mais para esperar. Né? Então, acho que esse encontro aqui ele está muito em linha com o que a gente acredita e com o que a gente quer fazer daqui para frente. Né? Bom, conceito lixo zero eu já falei, vou repetir só um pouquinho. Ele é isso, né? Quer dizer, como é que eu posso desviar o máximo possível dos aterros, né, os produtos, os resíduos que têm hoje valor. Né? Como é que eu penso também minha forma de consumir. Então, a agenda de 19 a 27 de outubro, porque dia 28 nós temos o segundo turno, então a gente resolveu não ter. E a gente está com uma agenda, é o terceiro ano que está acontecendo a Semana Lixo Zero aqui em São Paulo. Nós estamos em 66 cidades, é um evento nacional, em 2 cidades em Moçambique. 3.500 atividades foram realizadas no ano passado. Esse ano nós tínhamos uma meta de realizar 4.500. Aqui em São Paulo, a gente está trabalhando com escolas, né, trabalhando com os seguintes nichos: escolas, universidades, hospitais. A gente trabalhou nesse final de semana com toda a área de cosméticos, ecobairros, restaurantes, supermercados e área têxtil. Então, são áreas que a gente está aí tratando. Né? E aí, por quê? Né? Eu acho que esse é um dado conhecido por algumas pessoas que estão aqui, mas essa é a quantidade de lixo que cada um de nós geramos, né? Quer dizer, 365 quilos de lixo por ano. Né? Esse foi um trabalho de um fotógrafo que chama... eu não vou me lembrar o nome dele. Greg. Isso. Ele está aqui, né, o nome? Greg Segal. E ele fez um trabalho fotografando o consumo de uma família durante uma semana. Né? Então, é um pouco disso aqui que a gente está vendo. Olha aí. Ó. Né? Então, 30 quilos mês. E um dos trabalhos que a gente tem feito é exatamente isso, né? É abrir o saco preto. Né? Porque o saco preto é preto e a gente acaba não olhando para dentro. Né? E quando a gente abre, a gente vê esse dado. Né? Um pouco do que a Soninha já falou, 50% do que vai para dentro dele é comida. E como a comida não fica na gaveta de meia, a comida também não é lixo. Né? Então, a gente tem aí um trabalho muito forte de educação e de realmente definir ações e soluções, né, que já existem, né, mas para a gente ampliar, para a gente poder trabalhar com isso. Tá? Então, o que a gente tem batido muito na tecla é isso, né? Quer dizer, resíduo não é lixo. Né? Resíduo não é lixo. E a gente está falando que o que é resíduo tem o seu valor de mercado, a gente consegue aproveitar, e lixo é tudo quando a gente mistura. Né? E esse é o percurso do resíduo que a gente vai falar hoje, né? Da comida. Porque essa é uma outra mentalidade que a gente tem, que a gente está precisando mudar. Né? Porque a gente extrai da terra, a gente produz e a gente descarta. E a gente não pode mais fazer isso. Né? Não dá. Então, esse é um tema que a gente sabe que, se a gente volta a compostar, a gente consegue voltar para a terra e a gente consegue reaproveitar. Né? E o que a gente tem feito, muitas vezes, é chegar nos aterros. Tá? Então... era esse minha primeira conversa com vocês. Eu queria convidar a Luciana Caran. Né? Vocês viram que a gente tem alguns parceiros. A Abraps é uma parceira nossa. A gente tem um comitê de resíduos orgânicos. A Luciana Caran é a coordenadora. E eu quero chamá-la para ela contar um pouquinho do que a gente está fazendo. Tem um microfone para ela ali. Ali, Lu. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana, como ela já falou. Eu coordeno o GT, o Grupo de Trabalho de Resíduos Orgânicos da Abraps.
E a gente tem... eu fui chamada para falar de improviso, então eu quero falar um pouco o que a Abraps tem feito. A gente tem promovido alguns encontros para discutir como esse, um pouco menores, em menor escala, fora da Semana Lixo Zero. Na Semana Lixo Zero, a gente tem agora, na quarta-feira, uma visita às composteiras da Lapa. Todos são muito bem-vindos, precisa se inscrever, só isso. A gente que está coordenando, vamos lá, está presente, tudo. Mas o que eu tenho para dar de recado para vocês é uma coisa que a gente ouviu esses dias, que foi muito triste, que a gente ouviu no curso da Uma Paz, que eu estou fazendo com a Flávia e com muitas pessoas aqui presentes, curso de resíduos orgânicos, que a Anlurb está lançando uma campanha logo depois das eleições, eu acredito que seja depois do segundo turno, que eles é uma campanha que vai contra a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eles pedem para que a gente separe o lixo em 2 frações. Então, assim, eu quase chorei quando eu vi. Eu estava com a maior empatia com a moça da Anlurb falando. Quando ela falou isso, eu fui murchando. Falei, gente, eles estão gastando nosso dinheiro para fazer uma campanha que vai contra a lei, inclusive, né? Isso, a Abraps não me deu autorização para falar desse jeito aqui. Eu não estou falando como pessoa física, como cidadã brasileira indignada com o que está acontecendo no nosso país, tá bom? Eu sei que o recado era para ser pela Abraps. Por outro lado, a parte boa é que a gente está fazendo advocacy, estamos tentando regulamentar a compostagem em São Paulo, que, na verdade, para quem não sabe, compostagem de baixo impacto não é permitido, não é regulamentado na cidade de São Paulo. E a gente está em vias de conseguir regulamentar isso, então isso acho que vai ser uma grande vitória para a gente. Aí, quem sabe, a Anlurb, daqui uns 2 anos, gaste de novo o nosso dinheiro pedindo para separar em 3, como manda a lei, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, claro, Lu. pode. A compostagem de baixo impacto é compostagem de 100 quilos a 10 toneladas. Essa não tem regulamentação na cidade de São Paulo. Não é que é proibido, mas é passível de multa uma vez que não é regulamentada. Tá? Se alguém quiser mais detalhes sobre isso, tem gente muito melhor para falar que eu aqui sobre. A gente acho que vai abordar esse tema então aqui, tá ótimo. com certeza. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Lucena. Muito bem. Então, agora eu queria convidar o Vitor Vieira. O Vitor ele é engenheiro ambiental e urbano e mestre em ciência e tecnologia ambiental. Tem experiência na área de gestão de resíduos sólidos e agroecologia. Ele já foi corresponsável pelo pátio de compostagem aqui da Lapa e atualmente é coordenador de projetos da Morada da Floresta, onde desenvolve projetos e estratégias para compostagem em municípios e empresas. O tema do Vitor é Por onde começar? Princípios e técnicas de compostagem. Você só precisa ficar olhando para mim. Seu prazo. Prefiro falar... Alô? Pode apagar a luz para ver? Vai apagar. Melhor. Então... Como a Flávia apresentou, vou falar uma coisa mais rápida, acho que vai ser a parte mais chata, assim dizendo, das apresentações, porque a gente vai focar um pouco, eles pediram para trazer essa questão de o que é compostagem, o que não é compostagem, os princípios, quais são as técnicas de compostagem. Quando a gente está falando de compostagem, a gente está falando só de uma coisa, ou de várias coisas, ou de um mundo de soluções, né? Para passar o slide, Então, eu sou da Morada, a gente desenvolve projetos e estratégias também para a gestão dos resíduos orgânicos, bem como tecnologias do nível doméstico ao nível de escala municipal. Então, a gente vai trazer um pouco dessa temática aqui. O que estava sendo dito agora, na introdução, né, é o porquê fazer compostagem, justamente porque o orgânico é a fração maior dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Algumas cidades pode chegar a 40%, enquanto outras pode estar beirando 70%, né? E segundo o PGIS da cidade de São Paulo, em São Paulo a gente tem cerca de 51% de orgânico. Pode passar, por favor? Sendo que em nível nacional, pensando na destinação, sendo que a gravimetria no nível nacional não foge muito disso, só 0,3% do resíduo é destinado para compostagem, segundo o Sistema Nacional de Informação de Saneamento de 2016, né? Sendo que a maior fração é o orgânico. Mesmo o reciclável tem uma fração baixa e a gente ainda tem uma destinação muito grande para aterro controlado, lixão, que principalmente estão em municípios com uma capacidade administrativa baixa, baixo recurso de financiamento, sendo que a compostagem, o investimento é muito baixo.
Então a gente vai ver que algumas alternativas de compostagem são extremamente fáceis de serem implementadas, principalmente nesses municípios pequenos. Antes de falar de compostagem, eu acabo sempre falando disso, porque é engraçado quando a gente trabalha na escola e começa a compostagem na escola, as crianças falam, quase deixa a comida no prato para levar para compostagem porque sabe que vai virar adubo. Então, não, vamos todo mundo deixar no prato para alimentar as bactérias, os fungos e as minhocas, né? Mas antes da gente falar da compostagem, é sempre importante, a gente costuma ir nos lugares sempre lembrar que a compostagem é a quarta etapa na estratégia da gestão do resíduo orgânico. Antes da compostagem tem a prevenção, que é não deixar no prato, comer tudo, evitar a geração do resíduo. A minimização, como estratégias, por exemplo, de uso total do alimento, cozinha com talos, carne de casca de banana, outras coisas. O reuso, que para o resíduo orgânico fica mais difícil de trazer, mas a gente está falando principalmente dessa segunda estratégia e a terceira, que é alimento para as pessoas e alimento para os animais, mas não é, vamos dizer, ração humana, assim dizendo, né, gente? É tipo... Tem alimento de segunda bancada, que é o quê? O mercado não coloca boa parte dos alimentos que chegam porque não está em condição do consumidor falar, eu vou pagar R$1 nesse alface. Ele tem um pontinho preto. Então, existem várias instituições de caridade, existem ONGs em São Paulo, como a ONG Banco de Alimentos, e que dependem só basicamente desse tipo de resíduo. Então, estratégias de conectar esse fluxo até antes da compostagem. E aí que vem a compostagem, que é a reciclagem dos nutrientes e da matéria orgânica para o solo da onde o resíduo veio, que era não resíduo, antes ele era alimento. Entrando na compostagem, essa é a parte chata, o slide com texto, tá? O que é compostagem? É muito importante todo mundo sair daqui com isso aqui claro, de quando vierem oferecer tecnologia milagrosa, saber ler se é compostagem ou não. Aqui uma definição em cima acadêmica e como que foi absorvida para o Brasil. Então a resolução CONAMA vai dizer para todo mundo aqui no Brasil o que é compostagem. Eu posso achar uma coisa, vocês podem achar outra coisa. Mas no Brasil, para o Ministério do Meio Ambiente, significa isso daqui. É um processo de decomposição biológica controlada dos resíduos orgânicos, efetuado por população diversificada de organismos em condições aeróbias e termofílicas, resultando em material estabilizado, com propriedades e características completamente daqueles que lhe deram origem. Essa é a resolução CONAMA 481, que foi aprovada em outubro do ano passado. Então, o que não tiver dentro dessa definição não é compostagem no Brasil. Isso está dizendo que é compostagem no Brasil. Pode passar o slide? Mas, no fim das contas, o que significa isso, né? Igual lei, muitas vezes você lê e não entende nada... Pode ser o lei não entende nada dessa. Então, basicamente, o que significa... eu vou trazer atenção para os 4 principais pontos do que tem nessa lei que está dizendo para a gente. A compostagem, ela é aeróbica, que nem estava na definição. O que isso significa? Ela ocorre na presença de ar. Se eu estou implantando uma tecnologia que não ocorre na presença de ar, não é compostagem. Ou seja, outras tecnologias, digestão anaeróbia. Eu deixo o resíduo sem entrar ar para produzir o metano, que é o que acontece muito similarmente no aterro. Então, ela é aeróbica. Então, daí a gente já puxa um outro ponto da compostagem, que é o quê? Se ela é aeróbica, ela não produz metano, logo, se bem feita, não produz cheiro. O metano é o principal gás odorífero da compostagem quando feita errada, junto com H2S e alguns outros que são em menor quantidade. Ela é biológica. Isso é muito importante. Por quê? Quem faz compostagem, ou seja, quem decompõe resíduo orgânico, é fungo e bactéria. O mundo só existe porque tem fungo e bactéria, porque antes do ser humano vir, não tinha nada pra gente comer. Quem sabia comer o que tinha nesse mundo há 3 bilhões de anos era bactéria e fungo. Então são eles os responsáveis por decompor. Qualquer outra coisa que não sejam eles... muito provavelmente não é compostagem, porque é um processo biológico, ou seja, é mediado por micro-organismos. Enzima é uma enzima biológica, aí cai numa outra discussão, mas no geral as enzimas são aceleradores químicos que fazem uma quebra química das moléculas, não é compostagem. É um outro processo de decomposição química, de destruição das moléculas. Por exemplo,
desidratação, existem sistemas que basicamente desidratam o resíduo. É compostagem? Não é. Você basicamente tirou a água, não tem mais chance de decompor, não vai dar cheiro, vai ficar igual uma borra de café. Tranquilo? Outro ponto que é específico da legislação brasileira, que a gente estava até conversando hoje de manhã. A legislação brasileira adotou para definição o termofílico. Significa que, se não for um processo que esquenta, que produz calor natural, também não é entendido como compostagem. E aí, nesse sistema, a compostagem até doméstica, que não esquenta, cai fora desse escopo também. É uma opção metodológica, a gente estava até discutindo que os Estados Unidos antes aceitava isso como compostagem e ano passado ele revisou e tirou e colocou como compostagem somente o termofílico. E isso tem um porquê que a gente vai mostrar depois a importância dessa termofilia. Pode deixar no anterior? E outro que é muito importante, porque às vezes vários sistemas podem chegar até o termofílico, mas ele vai esbarrar nesse adubo de qualidade que tem na lei, ou produto estável, que é o quê? Se eu faço um processo que não me produz um adubo de qualidade, ele não é compostagem. O que eu estou falando? Se eu tenho um sistema que não produz composto orgânico, ele não é compostagem. E aí a gente vai tentar entender o que é esse composto orgânico para eu saber avaliar se o que sai daquele processo é um composto ou não. Porque senão não vai ser compostagem. Pode passar. Esse gráfico é bem educativo para entender o que é a compostagem. Porque ocorre compostagem um dia? Não ocorre. Ocorre compostagem 10 dias? Desconheço. Porque compostagem ele é um processo lento, do sentido da nossa escala de ansiedade, né? Que quer as coisas em 45 dias ou um dia. Ele tem um tempo para formar o composto estável. Lembrando que quando a gente está falando de composto, é um composto estável, não é um composto cru, que é possível. Composto cru, decompôs rapidinho, se tem uma maçaroca, não dá para você chamar de composto. Ele tem todo esse processo, que é, ele esquenta, ele fica ali quase até 30 dias quente, ele começa a cair a temperatura e depois que ele vira composto. Porque nessa terceira etapa é onde está acontecendo toda a mágica do meio ambiente, que é o quê? Está transformando coisa ruim em coisa boa. Aqui era coisa com potencial poluente. Nesse meio do caminho, todos esses fungos e bactérias estão transformando um monte de molécula que faz mal ao meio ambiente em substâncias úmicas, que a gente chama. Que são moléculas altamente estáveis e benéficas para o solo. Que estimula o crescimento de minhoca, piolho de cobra, tatu-bola, que é aquela macrofauna que mantém a fertilidade do nosso solo. Então, muitas vezes vai ter um sistema que vai fazer isso aqui. Só que não transformou em composto. Não é um material ainda benéfico para o solo. Pode passar? E a questão desse processo de temperatura que foi absorvido e que está na resolução CONAMA, qual que é a importância dessa temperatura? E isso está na legislação federal para avaliação da compostagem. Tem que ficar acima de 14 dias, acima de 55 graus ou 3 dias acima de 65, para garantir que sanitiza o composto, que vai destruir qualquer patógeno que seja maléfico ao uso em horticultura e outro tipo de produção de alimento. Porque quando a gente está pensando em compostagem, a gente está pensando em reciclar para a produção de alimentos. Então tem que ter toda essa segurança. Em sistemas fechados, o critério é menor. Pode passar. E aí essa importância de entender o que é o composto, né? O composto ele é estável, ou seja, se eu regar de novo, não vai esquentar. Não vai começar a decompor de novo. Se me deram um material e fala, poxa, não põe na planta que funga, não tá estável. Porque, né, se você pegar a terra da floresta, ele não vai falar, não põe demais porque faz mal para a floresta. Não, tem sobrando. Ele é um produto estável, ele não tem um malefício nesse sentido. A gente abre para pergunta? Acho que é melhor abrir para pergunta no final, né? No final vai ter as perguntas. Então ele é um produto estável, ele tem propriedade agronômica, ele pode ser um condicionador de solo ou um fertilizante. E aí daqui a CONAMA joga para um outro lado, que é para o Ministério da Agricultura, que é aquela instrução normativa, para quem quiser, vai dizer o que é o composto orgânico e os critérios de qualidade para ele. Então, a ideia do composto orgânico, assim, para mim, o mais fácil, para você não ter que levar para um laboratório, é aquele cheiro de terra, de chão, de floresta. É o nível que está em composto orgânico.
se tá com cheiro de alcaçuz, se tá com cheiro de açúcar, se tá com cheiro de comida em decomposição, ainda não é composto orgânico. Tranquilo? Pode passar. E dentro desse escopo, quais são os benefícios? Talvez o benefício, mais do que ambiental, é o benefício agronômico, porque a gente sabe que a agricultura é um dos setores que mais impacta o meio ambiente, principalmente no Brasil, que tem uma importância da agricultura grande na economia. No ambiental, precisa nem dizer, o alívio da demanda por aterro, redução de gás de efeito estufa, sequestro de carbono no solo, porque lembra aquele processo de transformar em composto? Se você não transforma em composto, não tem potencial de sequestro de carbono, porque todos esses fungos e bactérias transformam um monte de coisa ruim em substâncias tão complexas que não se degradam quando coloca no solo facilmente. Então estoca o carbono no solo. Se não ocorrer essa etapa natural, você não tem potencial de sequestro de carbono. Porque quando você colocar num outro lugar, ele vai se decompor e vai voltar para a atmosfera normalmente. E os benefícios agronômicos, que são absurdos do ponto de vista produtivo até. Aumenta a produtividade mesmo com o uso de fertilizante sintético, reduzem a quase 50% o uso da água na propriedade, porque ele estoca a matéria orgânica no solo. Com isso, a matéria orgânica segura a água para o período de que tem falta de chuva e aumenta resistências a pragas e doenças, porque um composto estável, ele provém para o solo um ambiente favorável para micro-organismos. Esses micro-organismos protegem as plantas de ataques de pragas. Se o composto não é um composto estável, ele não tem essa propriedade. Pode passar. E aí, para aí, a gente entrar na prática do negócio, que é, compostagem não é uma coisa só. Compostagem, ela tem vários métodos para várias realidades. Desde a composteira doméstica, que pode ser uma composteira com minhocas, ou vermicompostagem, a gente não usa tanto esse nome porque fica feio falar vermicompostagem, mas também pode ter a minhoca, que é um método que não é compostagem, é a vermicompostagem, até sistemas como cilindros de compostagem, as pilhas, e aí as leiras de compostagem, ali é a foto do pátio da Lapa, leiras estáticas, que eu não reviro, leiras reviradas com trator agrícola e até reatores de compostagem. E aí a gente vai falar um pouco de cada uma dessas tecnologias aqui. Rapidinho. Esse é o minhocário, pode passar. Esse é o cilindro de compostagem, é uma alternativa que a gente usa para compostagem descentralizada em empresas. As pilhas de compostagem. E as leiras que a gente pode dividir de grande modo nas estáticas e nas revolvidas. As revolvidas significa que eu forço a entrada do ar girando ela, lembra que a compostagem é aeróbia, então a grande luta da compostagem é como injetar ar com menor custo. E é na estática que eu posso ter a aeração forçada, quando eu passo um monte de PVC e forço o ar, ou igual na Lapa, que é pela arquitetura, eu desenho ela de forma inteligente para o ar entrar sozinho, porque afinal entra ar aqui sem ninguém bombeando. Nesse aqui específico, tem prédios que precisam bombear ar, né? Pode passar. Aqui uma foto do pátio da Lapa, que é uma leira estática de aeração passiva. Eu não forço a entrada do ar, eu desenho para o ar entrar de forma inteligente. Pode passar. Essa é uma leira revolvida. Essa é uma compostadeira agrícola. Você tem compostadeiras desde que para leiras de 1,5 m até leiras de 3 metros de altura, que é uma máquina agrícola que se acelera e ela vai girando a leira por dentro, fazendo o ar entrar. Essas são as leiras... O título tá errado, tá? Essas são as leiras de aeração forçada, que passa um monte de tubo no meio da leira e tem compressores que ficam a cada 10, 30 minutos, 15 minutos, jogando ar e puxando ar, jogando ar e puxando ar, para garantir a entrada do ar. E reatores de compostagem, finalmente. Mas mesmo esses reatores, você tem um tempo que ele fica, às vezes, até 7 dias dentro do reator. E, no geral, os reatores não têm capacidade de transformar em um produto estável. Então, todo o material decomposto que sai do reator, ele vai para um pátio de maturação, para terminar a compostagem. E a grande ideia que você tem que pensar quando você for projetar, né, que é, você tem várias tecnologias, por que eu não uso sempre a leira estática, que é a mais barata, e não é o reator? Porque cada uma tem uma demanda. Principalmente, a variação é a questão do tempo da compostagem e a área necessária, porque quanto maior o tempo, na maior parte das vezes eu demando uma área maior.
e falando num seminário de compostagem na cidade de São Paulo, a área não é tão escassa quanto se divulga, né? Temos várias áreas ociosas pela cidade que dá para ser utilizada, mas é uma restrição. Então, trabalhar com métodos que consumam menos a área, a demanda de material vegetal nas leiras é alta, nos reatores, às vezes, não é tão alta, o que é interessante para o cenário brasileiro, que é um cenário que tem oferta de material vegetal até que abundante, principalmente nas cidades, porque aqui planta cresce pouco comparado com a Suécia, né? Então, muitas vezes os reatores estão na Suécia e eles trazem para cá, mas aqui a gente tem muita poda, principalmente nas cidades de médio porte, para misturar nessa comida. Sendo que os reatores têm uma demanda baixa e acaba sendo uma soma de dois resíduos que dão uma solução. E, obviamente, o investimento é algo a se avaliar muito, porque o reator de compostagem, imagina, um sistema totalmente fechado, vedado, com pás que vão sendo movidas por combustível, às vezes fóssil, diesel ou elétrico, enquanto outros, como vocês vão visitar o Pátio da Lapa na quarta-feira, vocês vão poder avaliar o quão cara deve ter sido uma implantação que mistura palha, poda e comida da forma certa, né? Pode passar. Aqui as referências bibliográficas, e isso é bem importante no momento atual do Brasil, que se fala muita notícia falsa. Então, referência bibliográfica é importante, pessoal. Se vocês quiserem, depois vocês busquem onde que está sendo comprovado, não é só eu falando aqui, é comprovado por outros estudos que validaram isso e compararam. Então, sempre busquem as referências do que o pessoal fala. Eu ia até tirar para ficar mais curto, mas eu falei, no momento é bom, né, que tá complicado as discussões. A gente pode compartilhar a sua apresentação depois? Pode, claro. Então, será compartilhado. E é isso. Obrigado a todos.